Na sua opinião, como lidar com esse dilema de cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo? Como é que então vai ser o mundo pós-Covid? Analisando tudo que já foi feito em relação ao corona aqui no Brasil, o que você faria diferente? Senhoras e senhores, para ajudar a entender o que está acontecendo com a gente e com o mundo, para trazer um pouco de luz para a atual situação, eu vou fazer 3 perguntas para ele que é considerado o economista mais influente do Brasil, o maior influenciador latino-americano no LinkedIn e apresentador do Manhattan Connection, Ricardo Amorim. Vamos lá, meu amigo, para suas 3 perguntas. Por algum motivo inexplicável, que na verdade até é explicável, né? Pela mentalidade binária que é muito vigente hoje em dia, que rotula tudo entre bem ou mal, certo e errado, direita e esquerda, começaram a tratar a economia e a saúde como assuntos inconciliáveis e antagônicos. E a gente sabe que é o contrário, está tudo interligado, você fala muito sobre isso. Pelo que os fatos no mundo inteiro mostram, o impacto da pandemia na economia é inevitável, não tem o que fazer. Todos os países estão sofrendo muito, Estados Unidos tem mais de 22 milhões de pedidos de seguro-desemprego, e isso mostra que a economia sofre em todo lugar, em todas as escalas. Diante desse cenário, você acha que simplesmente colocar as pessoas de volta nas empresas, abrir comércio, retomar a aula vai fazer a economia virar? E como é que isso afetaria o contágio a médio e longo prazo? Então, na sua opinião, como lidar com esse dilema de cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo? Bom, meu, é um prazer estar aqui com você. E, em primeiro lugar, é muito bacana que você deixe claro que existe uma falsa dicotomia. Porque é o seguinte, saúde. Saúde, para funcionar, precisa de dinheiro. Então, se a economia trava, não tem dinheiro para a saúde. E o contrário é tão verdade quanto. Quer dizer, que sentido tem economia se não for para cuidar para que as pessoas estejam bem de saúde? Então, as duas coisas estão umbilicalmente ligadas. Por que criou-se essa falsa impressão de que uma briga com a outra? Porque uma das medidas que vários países, o Brasil inclusive, se viram forçados a tomar num primeiro momento para poder cuidar e impedir que a epidemia tomasse proporções ainda maiores, foi simplesmente isolar as pessoas. E o isolamento social, a quarentena em particular, o lockdown mais ainda, eles limitam a atividade econômica. Então, eles têm sim um custo econômico importante. O que as pessoas precisam entender é que a gente precisa criar as condições para não depender desse instrumento, para aí sim permitir que a gente possa, ao mesmo tempo, cuidar da saúde e fazer com que a economia ande. Enquanto a gente não cria essas condições, esse é o instrumento que existe. E eu acho que a resposta para a tua pergunta é quando a gente vai estar pronto para poder fazer isso sem correr risco, fundamentalmente é quando a gente criar essas condições. Então, muito simples. Se você sai, se você tenta abrir antes da hora, você não tem o benefício econômico. Se as pessoas não tiverem confiança de que realmente a pandemia está sob controle, elas não vão sair de casa e principalmente elas não vão gastar. Porque se o cara falar, olha, tá complicado agora, mas é capaz que fique pior ali na frente, ele vai guardar o dinheiro que ele tiver tanto quanto ele puder. Então a gente não vai ter o benefício econômico e pode pior. Ainda não só não tem o benefício econômico do tamanho que as pessoas estão achando, e ainda tem uma perda de vidas brutal. E pode, no meio do caminho, colapsar o sistema de saúde, aí a mortalidade acaba aumentando muito mais, porque gente que ia ser curada com tratamento, sem tratamento, acaba falecendo. Então, a lógica toda é, para que serve o isolamento? Fundamentalmente para fazer 2 coisas. A primeira é fazer com que o pico de pessoas que precisam ser tratadas caia, porque com isolamento você retarda o ritmo de transmissão. Então, em vez de você ter um montão de gente, você tem um pouco menos, de preferência dentro do que o sistema de saúde consegue tratar. Em segundo lugar, além disso, você retarda para se chegar nesse pico. Moral da história, você compra tempo para tomar as outras medidas que são necessárias. Do que a gente está falando? Fundamentalmente, capacidade de testar, capacidade de monitorar, aumentar o número de leitos de hospital e leitos de UTI disponíveis, treinar os profissionais, conseguir fazer com que eles tenham os equipamentos necessários. Então, a gente está falando de respiradores, dos EPIs, dos materiais de proteção, de máscaras, de tudo isso. Então, é bom ficar claro que é muito simples. Criando condição para isso tudo, estamos prontos para sair. O grande problema é que, pelo que eu vejo no Brasil até agora, a gente, por um lado, conseguiu sim retardar bastante o crescimento, seja de transmissão de mortes, portanto, por esse lado, o ficar em casa funcionou, só que a gente não evoluiu o suficiente nas outras frentes. Fundamentalmente, testar entre os 50 países com maior número de casos confirmados
só tem 2 que testaram menos do que o Brasil. Então a gente está muito atrasado nisso. E aí a gente tem que vir com tudo, e diga-se de passagem, essa é uma das bandeiras do novo ministro da Saúde. Tomara que ele consiga, de fato, implementar isso. Ricardo, eu vou fazer três e meio perguntas, tá? Já que a gente entrou nesse assunto aqui, 3 mais uma. Eu quero sua opinião sobre a mudança do ministro da Saúde. É uma coisa que está muito vigente, todo mundo está falando, mas eu quero o seu parecer sobre essa mudança, porque pelo que eu te conheço, com certeza você já pesquisou bastante sobre o novo ministro e vai poder dar uma opinião boa do que a gente pode esperar a partir de agora. Bom, acho que tem vários aspectos. O primeiro, para mim, o mais negativo, o mais preocupante deles todos, é que a gente vê que quem deveria estar preocupado em como cuidar de uma questão gravíssima, mais grave que o Brasil passou, sei lá, décadas e décadas de saúde pública e econômica, está mais preocupado com uma questão política. A saída do Mandetta, claramente, de todos os lados, está definida por uma questão política. E isso me preocupa muito. A contrapartida disso. O fato é que o Mandetta e o Bolsonaro estavam quebrando o pau e isso não é o caminho para a gente conseguir avançar. A gente precisa ter unidade dentro do governo. Aliás, a gente precisa ter unidade em vários níveis. O governo federal, com estados e municípios, executivo, judiciário e legislativo, com outros países, porque também cada país está puxando do seu lado, e nada disso está acontecendo, isso é um problema. Então, pelo menos num desses aspectos, espera-se que isso aconteça. O novo ministro da Saúde é um cara extremamente capaz, não é um cara radical. Agora, ele precisa ter espaço para trabalhar. O grande problema, uma das coisas que chama muita atenção nesse governo, o Bolsonaro, em vários casos, tem vários ministros muito capazes. Isso é o caso do ministro da Economia, do Guedes, é o caso do ministro da Justiça, do Moro, era o caso do Mandetta, é o caso do Taixa, o novo ministro da Saúde. Mas o ponto é muito simples, ele precisa deixar esses caras trabalharem. Quer dizer, à medida que os caras começam a trabalhar e trabalhar bem e ganham projeção, parece que ele começa a se enciumar da projeção que esses caras estão ganhando. Isso não é o caminho. No meio de uma guerra, você não fica com ciúme do general, assim a coisa não funciona. Então, sobre esse aspecto me preocupa. Sobre a capacidade técnica do novo ministro, eu não tenho preocupação nenhuma. Mais do que isso, o foco que ele tem em precisamos ter dados para tomar as decisões certas, está absolutamente correto. Não dá para você ir para uma batalha sem ter um mapa do local onde a batalha vai acontecer. E esta é a situação do Brasil hoje. Então, o que eu espero é que ele consiga avançar e, principalmente, que tenha o apoio do governo e, particularmente, do presidente para que isso possa acontecer. Eu vejo claramente que um dos recados que essa discussão e esse desentendimento todo entre o presidente, o ministro da Saúde, entre as diversas esferas de governo, é que causa um pânico no povo. O povo se sente sem líder. É uma guerra, né, que a gente não sabe de onde que vai vir um ataque, porque se os nossos líderes estão discutindo entre si, isso gera uma ansiedade muito grande no povo. O povo fica se sentindo sem alguém para ter um pulso firme e falar, não, nós vamos por aqui, a gente vai sofrer isso. A sensação que eu tenho hoje é que a gente está morrendo de recessão, de crise, de Covid, de medo, a gente está morrendo de tudo. Né? Mas no momento que os nossos líderes falam, não, a gente vai enfrentar isso assim, a gente se prepara, não que vai acabar o sofrimento, mas a gente se prepara e sabe contra o que a gente vai lutar, né? E principalmente uma necessidade de assumir que, olha, é o seguinte, vai ser difícil, vai ser doloroso, haverá mortes, o impacto econômico vai ser significativo. O que está acontecendo é um jogo de tentar escapar das responsabilidades. E isso é inaceitável. E diga-se de passagem, nesse sentido, eu espero que essa decisão de ontem tenha um aspecto muito positivo. Que é o seguinte, o Bolsonaro não gostou da linha do ministro anterior, pelo menos essa é a razão que ele usa para a saída. Então, portanto, escolheu um novo ministro, foi ele que escolheu. Então, agora, muito bem. Então, vamos lá, vamos aceitar a responsabilidade, dando certo, ótimo, fantástico, vamos torcer para isso, ou dando errado. Vamos lá, irmão. Segunda pergunta. Seria lindo e tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, mas no fundo eu acho que no final disso tudo não vai ter um We Are the World global de 7 bilhões de seres humanos se abraçando, cantando juntos por um mundo melhor. Está sendo uma oportunidade boa para a gente ver empresas, pessoas e até países acentuarem uma postura egoísta, imediatista, e também para outras empresas, pessoas e países para mostrar posturas voltadas para o coletivo.
dando inclusive a sua parcela de sacrifício pelo que pode ser melhor para o conjunto da sociedade. A gente vê aqui no Brasil movimentos louváveis que já estão acontecendo, como o Não Demita, que eu acho que são 3.300 empresas estão comprometidas a manter seus funcionários, pelo menos até junho. Tem um forte movimento de doações, e eu consigo acompanhar isso de perto por causa do União SP, que inclusive você já ajudou bastante a divulgar também. E a gente está presenciando algo inédito, que é ver grandes empresas atuando como setor, que é o caso de bancos e de empresas de telefonia, para tentar amenizar o impacto da crise para os consumidores. E por outro lado, existem os empresários que não têm caixa, não têm condições para não demitir, e grande parte dos políticos que não abriram mão de seus privilégios e de orçamentos para fins não essenciais, o que é um absurdo diante de uma urgência dessas. Na sua opinião, colocando tudo isso no caldeirão, como é que vai ser o mundo pós-Covid? Eu não tenho certeza do que vem, mas eu tenho certeza que haverá partes positivas e negativas, certeza que o futuro não vai ser um passado remendado, vai ser algo novo, vai ser algo diferente. O que eu quero dizer com isso é que eu não acho que a gente deva dividir entre aqueles que querem um mundo melhor e aqueles que querem acabar com o mundo, porque acho que pouquíssima gente não quer que o mundo seja melhor. Mas o que eu acho é que tem alguns que estão sendo dominados pelo medo. E esses caras dominados pelo medo estão tomando decisões que são baseadas nesse medo, que fundamentalmente significa que essas pessoas estão buscando soluções para resolver o seu problema, mesmo que isto seja às custas de aumentar o problema dos outros. A gente está vendo isso em vários casos. A gente vê isso em níveis de decisões de países. Então, é um país que, de repente, ele vai lá e intercepta o que tem do material de proteção que está chegando para o outro, eu resolvo o meu problema do outro, eu não quero saber nada disso. A gente vê dentro do Brasil decisões assim, entre poderes por questões políticas, a gente vê decisões de empresas, a gente vê também muito do outro lado, que é a gente tomando decisões para fazer algo realmente melhor. Agora, por outro lado, o que a gente já vê é que tem muita gente que percebeu, e na minha opinião de forma correta, que isso aqui é uma oportunidade única de construção e de demonstração de uma empatia, de uma solidariedade, que não só são as coisas certas a serem feitas, mas que vão colaborar, em primeiro lugar, para a construção de um mundo melhor depois, mas segundo, para a construção de marcas melhores, mais fortes, de países melhores. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa separar quando a gente fala o que é um novo mundo é para quem. E tem níveis diferentes. Então, por exemplo, se a gente falar do ponto de vista de grandes empresas que, sim, vão ser impactadas negativamente, sim, vão ter resultados temporariamente piores, mas eu acho que o foco dessas empresas não pode, não deve estar em simplesmente gerir a crise, mas deveria estar muito mais em o que é a construção que eu quero fazer para um mundo depois. E quanto mais essas empresas forem capazes de mostrar que elas estão de fato preocupadas em servir as pessoas com as quais elas trabalham, elas vão sair fortalecidas lá na frente, elas não vão sair enfraquecidas. Então esse é um primeiro grupo. Agora, tem empresas, você falava, por exemplo, do movimento Não Demita, que é um movimento que eu apoio, mas a gente precisa entender que todos que devem têm sim que colaborar e fazer parte dele por uma razão muito simples. Quanto mais empresas demitirem, mais gente perde o emprego, mais gente perde a capacidade de consumo. O que vai jogar ainda mais para baixo a venda das empresas vai forçá-las a demitir mais gente, vira uma bola de neve cada vez maior e cada vez pior. Então a gente tem que impedi-la. Mas precisa também reconhecer que nem toda empresa tem condição de fazer isso. Quer dizer, há empresas particularmente menores que não têm uma folga de caixa para conseguir segurar. Como é que essas empresas lidam com a situação? A primeira questão é se reinventando. Quer dizer, elas precisam entender o que elas oferecem e do que elas oferecem que ainda vai ser necessário, talvez seja mais necessário. Isso vale para todo mundo. E não vale só para a empresa, vale para, por exemplo, profissionais autônomos. Se for pegar o limite, o que um motorista de Uber oferece? Ele oferece a possibilidade de levar alguém ou algo de um lugar a outro. Temporariamente, esse alguém despencou, mas o algo aumentou. Uma das coisas interessantes é que já está tendo mais corrida de Uber Eats do que de Uber. Então, o que isso aqui significa? Precisa entender a essência do que você faz. Então, o cara tem um salão de beleza. Mas qual é esse? O salão está fechado. Qual é a essência do que ele faz? Bom, ele ajuda as pessoas a cuidarem da sua aparência
Bom, o que ele pode fazer? Bom, será que ele pode mandar para casa, aquela mulher que precisa tingir o cabelo? Ele manda o kit e grava um vídeo ensinando como é que ela faz o que tem que fazer. Sei lá, isso vale para todo mundo. Quer dizer, a gente precisa entender como a gente realmente serve quem a gente serve e encontrar formas de continuar fazendo isso durante essa situação e depois. E o que eu acho também, eu acho que é um último ponto, toda grande mudança, e essa provavelmente é a maior que a nossa geração viveu, e não só a nossa, né? Mas quem está vivo hoje, talvez com exceção de alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial, nunca viveu algo da magnitude que a gente está vivendo. Então, acho que é uma oportunidade para fazer duas coisas, duas perguntas. Primeiro, o que o mundo vai ser diferente? Como eu posso contribuir para que ele seja melhor com as minhas decisões? Por exemplo, inicialmente, hoje, o que eu posso fazer para que a doença não seja disseminada? Posso ficar em casa? Deixa eu ficar na medida do possível. Eu tenho que sair? Deixa eu sair de máscara para cuidar um pouco mais. Que mais? Solidariedade, super importante. O que a União SP está fazendo e tantas outras iniciativas bacanas para garantir que quem está precisando de cesta básica que receba, para garantir que os profissionais de saúde tenham os materiais de proteção que eles precisam e tantas outras ações. Sensacional. Terceiro, você falou de uma coisa que não está acontecendo, é a nossa função cobrar. Os políticos não estão participando do sacrifício. Os políticos têm o setor público como um todo. Isso é inaceitável. É função de todos nós exigir que isso aconteça. É um absurdo que a gente tenha que exigir, mas já que não veio espontaneamente, como aliás veio na Nova Zelândia, eles cortaram 20% do salário de todo mundo. Veio no Uruguai, fizeram a mesma coisa. Aqui no Brasil não veio. Temos que exigir isso. E no lado das nossas decisões empresariais. Então, o empresário que conseguir, puder não demitir, não demita. Essa tem que ser a última alternativa, nunca a primeira. Nas nossas decisões de gasto, tenta concentrar o teu gasto naquele cara que é pequeno, que trabalha perto de você, ali do teu bairro, ali do lado, porque você garante que ele não vai morrer, porque se você não fizer isso, o negócio desse cara vai morrer, e é o teu bairro que vai ficar pior por causa disso. Então, todos nós temos um papel nessa construção desse mundo melhor. E eu acho que vão ter coisas melhores e outras piores. Vai ter um pouco de tudo. Mas eu acho que isso que você falou, só do fato da gente ter que se preocupar com a forma que a gente consome, que era uma coisa que a nossa geração, principalmente, até a geração que veio depois, a gente é uma geração extremamente consumista, mas já muito acostumada a hábitos de consumo que já vieram de antes. Agora, só de a gente ter que parar e reentender e pensar como a gente vai consumir, já é um grande passo no sentido de olhar para o próximo e de desenhar um mundo, assim, de alguma forma mais igual, mas principalmente mais humanitário, né? Sem dúvida nenhuma. Terceira pergunta. Aqui no Brasil, até agora, a gente já teve recomendação de isolamento, né, que está longe de ser um lockdown. A gente já viu um esforço para o aumento da capacidade do sistema de saúde. A gente viu um movimento importante também, que é a ajuda direta para os mais necessitados, os R$600, que começaram a ser liberados. O que vale lembrar que não é caridade de nenhum governante, é direito, é dinheiro público. Assim, analisando tudo que já foi feito, aquele arquiteto de obra construída, sabe, diretor de filme pronto? Para que fique para o futuro registrado como a gente lidou com uma situação como essa, caso isso ou alguma coisa do tipo aconteça de novo. Qual a sua análise até aqui e o que você teria feito de diferente? Bom, então vamos lá. Primeiro aspecto, você falou, caso isso aconteça no futuro, eu te garanto uma coisa, ele vai acontecer no futuro. Né? Essa não é a última das pandemias, não é a primeira, haverá outras. O que eu espero é que a gente esteja, de fato, melhor preparado para as próximas. E que o que prevém é que vai vir o irmão mais velho, né, do Covid. Esse é um dos riscos, mas há vários outros. Um deles, diga-se de passagem, é outros surtos do próprio Covid. Vamos assumir que a gente vai ganhar essa primeira batalha. Aliás, não é assumir, nós vamos em algum momento ganhar essa primeira batalha. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Agora, eu não tenho certeza se esse vai ser o único surto. Se a gente for pegar o que aconteceu com a gripe espanhola em outros casos, às vezes houve outros surtos, diga-se de passagem, às vezes maiores do que o primeiro. Então, isso é uma das coisas importantes para a gente saber que é uma possibilidade, é um risco e tomar as medidas para poder estar preparado para lidar com isso aqui. E eu acho que essa é uma das grandes lições, é estar preparado. Então, o que isso significa? Quais são os países que até agora, pelo menos, foram mais bem-sucedidos? De uma forma geral, foram os países asiáticos. E por quê? Porque esses países tiveram que lidar com a SARS e com a MERS.
isso ao longo dos últimos 20 anos, eles tiveram problemas graves de epidemias. Então, se você for pegar, por que a Coreia foi capaz de montar um sistema de monitoramento espetacular? Basicamente, o que aconteceu na Coreia era o seguinte: quando aparecia um cara que estava infectado, eles, através de dados do celular e de dados de gasto cartão de crédito, ele sabia por onde esse cara passou, desde a data de infecção, com quem ele teve contato, e automaticamente essas pessoas já eram avisadas para testarem, para verificar e para poder cuidar. Agora, por que o governo tinha acesso a esses dados? Duas coisas. Primeiro, a legislação foi mudada em função do problema que a Coreia teve com a MERS em 2015. Segundo, há uma coisa da cultura orientais que é diferente da nossa e que eu acho que foi importante para permitir que eles conseguissem avançar mais. Uma que eu acho que é uma coisa muito bacana, eles têm um senso de coletivo muito mais forte do que o nosso. Aqui no Ocidente, o lado individualista é muito mais forte. Lá, o lado coletivo tende a ser mais importante. Então, eles aceitaram determinadas medidas que a gente teria muito mais dificuldade. Agora, tem uma segunda, e que eu acho que é complicada lá de lá, mas que neste caso ajudou. Eles tendem a aceitar medidas mais duras, mais firmes, mais autoritárias de governo, que aqui dificilmente seriam aceitas. Por que eu estou falando isso tudo? Porque uma discussão que a gente deve ter, se a gente quer estar preparado em algum momento, é até que ponto a gente está disposto a abrir dados para que haja condição, para que se possa tomar medidas melhores. Eu acho que essa é uma discussão difícil, mas importante. E acho que ela não é um ou outro. Não, libera tudo, os caras têm acesso a tudo, faz o que quiser. Não é isso que eu estou propondo, não. Mas o que eu estou propondo é a gente precisa ter métodos de monitoramento que facilitem esse processo de resposta. Agora, olhando para as nossas respostas hoje, sendo engenheiro de obra pronta que você queria, e pelo menos em parte eu me sinto à vontade para fazer isso por uma razão muito simples. Quando rolou o carnaval aqui no Brasil, quem quiser é só ir lá atrás e dá para achar, eu já fiz post falando, olha, enquanto o mundo, a Itália já estava pegando fogo nesse momento, enquanto o mundo está preocupado com isso aqui, a gente está fazendo grandes festas que vem um monte de gente lá de fora. Será que faz sentido? Mais do que isso, a gente não usou esse tempo para montar toda a estrutura de expansão de capacidade hospitalar, montar a estrutura de teste, nada disso, teriam sido ganhos importantes. Mas eu acho que muito mais importante que criticar o que não foi feito é falar o que isso serve para a gente usar daqui para frente. Temos que avançar a passos gigantes em capacidade de teste. Porque, de novo, para que serve o isolamento? O isolamento serve para reduzir o pico e para ganhar tempo. No Brasil, diga-se de passagem, a gente tem um ganho maior do isolamento do que em outros países. Um dado que é pouco conhecido, mesmo dos brasileiros, é que o Brasil é um dos países que tem maior número de enfermeiras per capita, maior número de leitos de UTI per capita, por uma razão que não é legal. Aliás, duas. A primeira delas, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem acidentes de trânsito. Segundo, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem homicídios e agressões. Por conta disso, normalmente, a gente já tem uma necessidade brutal. O que acontece com o isolamento? O cara fica em casa e não tem acidente de trânsito. Então, esse leito que seria usado para o cara do acidente de trânsito é liberado para o cara do coronavírus. A mesma coisa com a questão de agressões. É verdade que ficar em casa aumenta as agressões domésticas, mas a soma total de agressões cai, porque as agressões fora de casa caem mais do que aumentam as domésticas. Então, o resultado disso tudo é que, no nosso caso, o isolamento tem um outro ganho importante, que não é só que a gente ganha tempo para aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde, a gente reduz o uso do próprio sistema de saúde. Então, é uma coisa que as pessoas precisam entender, que fala, pô, mas o hospital ainda está com leite sobrando. Primeiro, a gente não chegou no pico da epidemia aqui no Brasil. Segundo lugar, em parte ele está com leite sobrando porque a gente liberou um monte de leite que estaria sendo usado para outras coisas. Senão, talvez hoje, mesmo sem chegar no pico, a gente já tivesse o hospital lotado, entendeu? Então, mas tudo isso, mais uma vez, isso tudo é ganhar tempo. O que resolve? Temos que testar todo mundo, temos que monitorar e precisamos criar as condições para fazer isso. Isso do lado da doença. E do lado econômico, em paralelo, o que a gente precisa garantir? Primeiro, que a gente tenha o mínimo possível de gente ficando sem renda, porque você não pode deixar a pessoa na situação do desespero. Chegar para o cara que não está conseguindo colocar comida na mesa e falar, olha, você tem que ficar em casa, porque ficando em casa você está ajudando a evitar que você se contamine, que a sua família se contamine, que isso espalhe pela população e falar, bicho,
preciso de comida. Então, esse cara não vai ouvir essa mensagem. Então, precisa criar as condições para que isso não aconteça. E isso é garantir renda para os mais pobres. Isso vai desde a medida tomada pelo governo, como as várias ações que muitas organizações estão fazendo. Segundo lugar, evitar a quebradeira, porque esse é um efeito bola de neve. Quando você começa a ter empresa quebrando e gente sendo demitida, esse efeito econômico vai ficando cada vez maior. Então, tem que ser feito tudo. Uma das medidas fundamentais é garantir que o dinheiro chegue na pequena empresa. Porque deixar isso na mão dos bancos, com os bancos correndo risco, não vai acontecer. E não é porque os bancos são maus, não. É simplesmente porque se você tivesse sentado na cadeira dele e você falar, peraí, eu vou emprestar para esse cara, mas dificilmente ele vai ter condição de me pagar. E isso aqui no coletivo, um monte de calor para o meu negócio, ninguém no lugar do banco ia também sair distribuindo esse dinheiro. Como é que a gente resolve isso? Esse risco do empréstimo, a parte que está na mão do banco tem que ser muito pequena. Grande parte do risco tem que estar no governo, tem que estar nos fundos garantidores, porque fazendo isso, a gente garante que o dinheiro chegue. O banco tem que ser o canal, o mecanismo de distribuição e não o tomador do risco final. Senão, a gente vai ter uma quebradeira generalizada de pequenos negócios. E aí, bicho, fica complicado. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa garantir e eu espero que o Brasil avance muito mais e, principalmente, na próxima, a gente não pode ser pego... A gente, o mundo, tá? Não é só o Brasil, não pode ser pego de surpresa, lembrando que em 2015 o Bill Gates já tinha cantado essa bola, que o maior risco para o mundo não era uma guerra comercial, era uma pandemia. Mais do que ele ter cantado essa bola, já teve um monte de outros... É que ele é um cara icônico, porque, enfim, trabalha com isso, é um cara muito conhecido, mas um monte de outros jeitos cantando essa bola. Então, a humanidade não tem o direito de falar, puxa, que surpresa, ninguém imaginava. A questão é, não demos ouvido a quem falava. E isso é outra coisa que eu acho que a gente precisa criar, os canais de a sociedade e principalmente os tomadores de decisão realmente escutarem quem entende dos diferentes assuntos, os diferentes riscos envolvidos. Eu acho que essa é uma grande lição que a gente precisa levar daqui para frente. Essa é realmente uma grande lição, porque eu fiquei muito assustado com o despreparo em todos os setores para uma crise como essa. E a gente tem uma característica, principalmente o povo brasileiro, de sempre, quando vem a festa, esquece o pesadelo. E que nem você falou, eu acredito também, a gente vai sair dessa. Mas definitivamente, é o que você falou agora, a gente tem que aprender e a gente tem que estar preparado para uma próxima. E não simplesmente falar, passamos, vamos retomar a vida, esquece, isso nunca mais vai acontecer. Não, a gente tem que criar casca, assim como país, né, como sociedade, para ir evoluindo cada vez mais, principalmente para estar pronto. Porque eu fiquei muito assustado quando eu vi a condição precária, não só do Brasil aí, mas do mundo, de atender as pessoas no hospital. Ou quando a gente começa a ver que as porcentagens são tão baixas de expectativa de pessoas usando, seja uma cama de UTI, um respirador, cara, dá um certo nervoso do quanto não estamos preparados para uma coisa como essa, né? Que você está absolutamente correto e, como você diz, o problema não é só brasileiro, né? Eu morei muito tempo em Nova York, então eu fico particularmente chocado com o que eu vejo em Nova York. Quando eu vejo a cidade mais rica do mundo, gente ter que ser enterrada em vala comum porque não recebeu tratamento, morreu em casa com falta de tratamento, é um negócio assustador. E particularmente, quando você vê no caso dos Estados Unidos, o que fica claro é quando você vê o orçamento gasto com tudo, orçamento bélico e por aí vai. E, cara, faltar hospital em Nova York é maluco. Não é muito fácil entender ou aceitar uma situação como essa. O que ficou claro é que eles viram e trataram o risco bélico como muito maior do que o risco de saúde. Como humanidade, a gente precisa repensar esse tipo de coisa. Até que ponto esse tipo de coisa faz sentido, entendeu? E eu acho que essa é uma das oportunidades da gente sair maior. Eu acho que uma coisa que eu sempre acreditei é que crises, dificuldades na vida, elas acontecem por uma razão, para a gente aprender alguma coisa. E como qualquer lição, tem duas formas da gente lidar com as dificuldades. A gente aprende alguma coisa ou a gente repete de ano. Se a gente não aprender, a gente vai viver a mesma situação com pequenas diferenças igualzinho de novo. Então, como humanidade, a gente precisa aprender individualmente, cada um de nós
precisa aprender, como país a gente precisa aprender, cada uma das organizações precisa aprender, falar... Se a gente sair daqui simplesmente, porque vai acabar, em algum momento a gente vai, espero que acabe com o menor custo humano e econômico possível, que já, por menor que seja, vão ser gigantescos. Mas vai acabar. A humanidade vai ganhar essa batalha. A gente precisa sair um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem preparado dessa. Com certeza. Irmão, muito obrigado, tá? É muito bom ter um economista como você que, numa época tão polarizada, preza pelo diálogo, preza pelo entendimento e, principalmente, preza em passar a informação de uma forma que o povo entenda. Muito obrigado, viu, irmão? Eu que agradeço. Prazerzaço sempre falar com você. E vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, que eu tenho certeza, já sei que você faz, mas cada um que está assistindo também, para a gente ajudar isso aqui a ser o menos doloroso possível, ainda que muito, e o mais rápido possível. Valeu, gente.